República Brasiliense do Sul, Vale do Aço, Rio de Janeiro, 12 horas antes do evento zero. Ao sul. Impossível. A essa distância eu já o teria na mira. A comunicação vai cair por 2 minutos. Vou desabilitar a rede ou ficaremos expostos. Daniel afastou o olho direito da mira telescópica de seu AR-10, encostando a cabeça no muro de concreto em um breve descanso. No céu, o sol forte da manhã castigava o Distrito Federal do Rio de Janeiro. O fone tático do rádio Cobra ficou em silêncio no ouvido direito. A cada 3 horas era necessário desconectar a comunicação com a base, devido à varredura que o governo realizava nas telecomunicações de todo o território binacional, à procura de atividades não autorizadas fora da rede social integrada. O sargento enfiou a mão esquerda por dentro do pesado colete balístico de placas de nióbio, retirando o maço de cigarros Souza Paiol do bolso oculto. Na mão direita, o isqueiro cromado entalhado com a caveira dos Operações Especiais refletia a luz do sol, soprando como um dragão a chama amarelada do gás de querosene. Daniel acendeu um cigarro e tragou profundamente o fumo para dentro de seu organismo. A fumaça penetrou seus pulmões e seu corpo relaxou sobre o piso de cimento do muro de arrimo. Daquela posição, era possível ver ao sul uma boa parte da favela do Perímetro 12, onde os becos e ruas coloridas se estendiam pelos morros em um emaranhado de barracos e casas que se misturavam como as cores e formas de um Romero Brito. Davi, estamos online novamente? Perguntou Daniel pelo rádio Cobra. Responde, pivete. O rádio continuou mudo. Os olhos castanhos se viraram para o céu azul. Nas órbitas, as marcas e rugas do tempo aferiam ao olhar de Daniel um certo tom duro e melancólico. O rosto desenhado por linhas fisionômicas rústicas carregava a herança étnica do povo sofrido do Nordeste. A barba e os cabelos grisalhos acentuavam a aparência grave das múltiplas cicatrizes, fruto dos anos difíceis de combate vividos. O vigor físico já não era mais o mesmo, e se mover pela geografia caótica das favelas, sobre os morros, muros e barracos, se tornava ainda mais difícil a cada dia. Os 50 anos de vida pesavam significativamente sobre os ombros. Daniel fazia parte do último batalhão de força letal da Polícia Militar do Distrito Federal do Rio de Janeiro, o 28º Batalhão de Polícia. Após a crise de 25, a junta governamental criou a Associação de Segurança Integrada, unificando todas as forças de segurança dos países no projeto que ficou conhecido como Anjo da Paz, com o objetivo de erradicar do território binacional o crime organizado. Nos primeiros 5 anos, conhecidos como a fase de repressão, os batalhões de operações especiais dos países deflagraram por todo o território dominado pelo crime uma série de operações de neutralização sequencial de ameaça, eliminando 60 mil criminosos de múltiplas facções do tráfico de drogas, armas e contrabando. Um banho de sangue. Durante a fase 2, a fase de alteração, o parlamento modificou as leis de combate ao tráfico de drogas, direcionando para a tutela do Estado a venda, controle e distribuição de drogas ilícitas nos países. O usuário passou a consumir por um preço acessível as drogas antes adquiridas pelas mãos dos traficantes. O conceito de droga ilícita foi sendo aos poucos excluído do imaginário. Perante os olhos da sociedade, todas as drogas passaram a ser consideradas lícitas. Na terceira fase, a fase de controle, a mídia estatal eliminou do debate qualquer sinal ou símbolo que fizesse referência ao consumo de drogas, uso de armas e temas violentos em geral. Com a implementação da rede social integrada, toda a informação, comunicação e cultura do país passou a ser submetido ao crivo governamental, de modo que grande parte das pessoas nas 2 últimas gerações de brasilienses e amazônicos, nascidos após 25, sequer viram com seus próprios olhos uma arma de fogo.
Não entendem ao certo o que se refere ao consumo de drogas ou crime organizado, e apenas alguns poucos viciados catalogados sob a vigilância do governo recebem suas drogas a troco de seu silêncio. Na última fase, a fase de desmilitarização, as polícias e batalhões especiais foram sendo aos poucos substituídos por unidades de polícia não letal, enquanto a guarda distrital foi sendo implementada em áreas já pacificadas e estabilizadas. Antes, o crime era reprimido na maioria pelo uso de força letal. Após o projeto, apenas as penalidades econômicas e digitais foram capazes de coibir a iniciativa criminal em uma geração educada sem a real referência da violência em seu imaginário. O 28º Batalhão tinha a missão de eliminar alvos estratégicos, criminosos sobreviventes da velha guarda que insistiam em se opor ao novo sistema. Daniel e seus companheiros representavam a sombra de um passado que em breve desapareceria de vez. Pelo menos essa era a história oficial. "Estamos online de novo", disse Davi, misturada ao chiado da frequência de rádio no fone de Daniel. Não eram 2 minutos, Davi. "O protocolo de verificação do governo está a cada dia mais sofisticado. Tive que ocultar nosso sinal por 4 minutos. Daniel afastou o olho direito da mira telescópica do fuzil de longo alcance AR-10. Ainda sem confirmação visual do alvo. Tem certeza da posição? Afirmativo. 1,5 km ao sul. Próximo ao paredão de concreto escuro, observou pela mira de longo alcance um movimento suspeito ao lado de uma caixa d'água. Seus olhos cansados quase não detectaram a forma humana oculta. "Maldito Zé Ruela", praguejou Daniel. "O que foi que eu fiz dessa vez?" questionou no fone de ouvido. "Não, Davi. Outro Zé Ruela. Identifiquei o alvo na posição coordenada. Então é por isso que eles estão pintando os muros de preto desse jeito." Na mira de Daniel, um traficante trajando um macacão negro escondia-se sobre o telhado de uma pequena laje em frente ao paredão do morro. Em uma de suas mãos, um objeto que aparentava ser uma pistola 9mm. "Devo te lembrar que dessa vez precisamos preservar a integridade facial do alvo. A ordem de eliminação no sistema solicita a confirmação de identidade." Eu sei. Na cara não, para não estragar o velório", parafraseou Daniel, girando o ajuste da mira. "Como assim? Não entendi. Que velório?" "Nada não, esquece. Eu disse que o rosto será preservado. Vou ajustar o disparo na altura do tórax." Daniel ajustou o ângulo de mira de acordo com a posição e intensidade do vento. Seu dedo indicador acariciou suavemente o gatilho da arma e seus pulmões expiraram o ar lentamente, estabilizando a vibração involuntária do batimento cardíaco. O disparo foi certeiro. 1,5 segundo após o percursor da arma deflagrar o projétil 762, o tórax do bandido explodiu na altura próxima ao coração. Os braços ainda realizaram um último movimento involuntário antes do pescoço amolecer sobre o ombro, escorando a cabeça sem consciência na parede. O corpo continuou sentado no mesmo lugar, enquanto o sangue escorria pela laje. "Disjuntor desligado", disse Daniel, recolhendo a cápsula deflagrada. "Pode aproximar o drone e gerar o registro de imagem, desmobilizando em 30 segundos. Daniel levantou-se do piso, posicionando a bandolina do fuzil no ombro esquerdo, pulando o muro de contenção na divisa para o quintal de um barraco. Muitas habitações das favelas foram abandonadas e grande parte da população das comunidades era basicamente composta por dissidentes, pessoas que não existiam oficialmente perante o governo, ejetadas da rede social integrada por terem cometido alguma infração. Sem acesso aos créditos financeiros para compra e venda no mercado formal, a maioria dos dissidentes passou a recorrer ao submundo e à ilegalidade, em uma rede clandestina de pessoas vivendo à margem da sociedade oficial. Para os doutrinados, o governo bilateral havia vencido a guerra civil contra os fascistas e acabado com a violência e desigualdade do continente, estabelecendo uma era de paz e prosperidade com belos acordos comerciais e estabilidade econômica gerada pela economia estatal. Para Daniel e Davi, a sensação latente era de que a maior parte do crime organizado tinha se incorporado ao governo, tendo sua atividade ilícita legalizada pelo Estado.
Parecia que a cada dia o número de dissidentes aumentava significativamente. No quebra-cabeça do equilíbrio de forças, a polícia militar se tornava uma peça que não se encaixava corretamente em lugar nenhum, em um limbo moral e jurídico, entre o passado sangrento e o presente de aparente paz. Capturei as imagens da eliminação do alvo. Vou encaminhar para o servidor 4 e depois você faz o registro oficial. Ok, pode recolher o drone que eu vou descer pela margem sudeste até o metrô. Até mais tarde, pivete. Tá faltando alguma coisa aí na despensa? Davi abriu uma janela na tela do monitor inferior esquerdo, entre os 12 monitores dispostos na parede do que ele chamava de o cérebro de operações. Uma lista de controle dos itens da despensa apareceu. Leite. Não tem 1 litro de leite sequer na despensa. Carai, moleque, tu tá igual um bezerro. Desligando em 3, 2, 1. A tela de comunicação se fechou no monitor 5. No centro do porão, a cadeira ortobras motorizada se moveu até a mesa da estação de rádio, onde Davi desligou a faixa clandestina do Intel de ondas por satélite. No rack sobre a mesa, outros 9 modelos de rádio permaneciam pré-sintonizados nos canais da rede de informações dos dissidentes locais, além das faixas oficiais da Guarda Distrital e órgãos de saúde pública. Nos 12 monitores pendurados no suporte da parede, um emaranhado de números, gráficos e imagens de câmera de vigilância se espalhavam pelas telas onde Davi operava seu próprio sistema extraoficial de inteligência, em uma trama confusa de informações capaz de enlouquecer um cérebro normal. Mesmo aprisionado em seu próprio corpo, a inteligência de Davi o fez ser selecionado pelo SUCP como analista criminal da AIC, Associação de Inteligência Continental, tornando o jovem de 25 anos o responsável por uma das pastas mais importantes de delitos virtuais de sua gerência setorial. Selecionaram o mais habilidoso dos ladrões de galinha para tomar conta do galinheiro. Tetraplégico desde os 5 anos de idade, Davi Overan Correia perdeu os pais no mesmo acidente que o privou dos movimentos de seu corpo do pescoço para baixo, restando como único parente de 1º grau vivo seu irmão consanguíneo mais velho, Daniel Overan Correia, 1º sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Pela nova Lei de Segurança, integrantes da AIC, Polícia Militar e Guarda Distrital eram proibidos de compartilhar informações sem autorização prévia da junta governamental, e o uso do sistema de inteligência se tornou vedado em operações de força letal. Oficialmente perante o Estado, Davi e Daniel nunca operaram juntos. A rede clandestina de informação dos dissidentes era composta por uma centena de servidores internacionais e intercontinentais, criptografados em um sistema difuso de dados espalhados pelo território binacional. Havia um país oculto dentro do país oficial, em uma complexidade que fazia a antiga Deep Web parecer um brinquedo de criança. Quanto mais o sistema estatal crescia com a rede social integrada, mais e mais as redes clandestinas de internet e informação se espalhavam entre os dissidentes. Davi trafegava livremente por os 2 mundos. Minerva, apagar luz. Programar alarme total do sistema para 30 segundos. Criptografando o setor. Davi acionou o elevador de carga do porão através do comando de retina de seus óculos de realidade parcial. A parede do porão se abriu, a luz e os monitores do cérebro de operações se apagaram, enquanto a cadeira de rodas subia lentamente pelo elevador de carga. O cérebro de operações estava localizado no porão oculto da casa velha de seus pais, onde Davi nascera no distrito do Vale do Aço. O elevador, na passagem até o porão, posicionado estrategicamente no lado sul da casa, dava para o fundo falso no quarto de Davi. Toda a automação da casa, subordinada ao sistema de inteligência artificial, podia ser controlada pelos óculos de realidade parcial, por comando de retina. A tecnologia fornecia a Davi uma vida digna, com certa autonomia, apesar da limitação física. Na sala da casa, na estação oficial de trabalho, onde Davi operava para o governo,
A tela de vigilância indicava a chegada da ilustre visitante de todos os dias. Minerva, acionar portão principal da casa. Portão aberto. Confirmação facial. Doutora Rosane Rocha. Desarmar alarme da porta principal, completou Davi. Pela porta frontal da casa, a doce senhora de 65 anos entrou trajando seu jaleco cinza com sua maleta nas mãos. Os cabelos brancos como a neve desciam sobre os ombros até o meio das costas. Davi, chegou a hora da tortura, brincou a médica. Boa tarde, doutora. Prometo não gritar de dor dessa vez, ironizou Davi. Davi desativou o comando da cadeira de rodas, deixando-a ser conduzida pelas mãos da doutora. A médica conduziu o corpo imóvel e atrofiado do jovem hacker, empurrando a cadeira até o grande quarto adaptado para o banho e fisioterapia diária no final do corredor. Muito trabalho, Davi? Perguntou a médica, retirando os óculos, os cabos e sensores de comunicação do aro de alumínio em forma de coroa da cabeça de Davi. O de sempre, doutora. Alguns crimes financeiros, acesso a conteúdo não autorizado, nada muito empolgante. A verdade é que nos últimos 2 anos, o índice de crimes virtuais tem caído bastante devido às medidas e protocolos de rastreio criados pelo governo. Esse país já foi um caos, meu jovem. Me lembro do período pós-guerra civil. Aqueles malditos fascistas destruíram a economia. Se não fosse a implementação do sistema de créditos financeiros, a fome seria maior. Hoje a rede se tornou segura, doutora, disse Davi, mesmo sabendo que aquilo não era verdade. O sistema continental da rede social integrada foi uma das revoluções mais importantes dos 2 países nos últimos anos. Rosane desamarrou as fitas de segurança da cadeira de Davi, liberando seu corpo sobre a maca lateral. A bolsa de colostomia ligado ao reservatório da cadeira era esvaziada e higienizada pelo sistema de tubos na parede do banheiro. A doutora posicionou a maca inclinada na área de banho. A água morna derramou-se sobre os longos cabelos negros de Davi, enquanto Rosane alongava os braços finos e atrofiados do jovem. Alguns hematomas se espalhavam pelas costelas e costas do corpo frágil devido às muitas horas preso na cadeira ortopédica reclinável, mesmo com o sistema anticoagulante. A pele branca, herança genética europeia de seu pai, tornava os traços fisionômicos ainda mais frágeis, e os profundos olhos castanhos se assemelhavam aos de seu irmão Daniel. Algum sinal de sensibilidade? Perguntou a doutora, esfregando os pés tortos. Nada, doutora, como sempre. Se os amputassem enquanto durmo, eu só perceberia no dia seguinte. São incríveis os avanços no campo de estudos em pessoas com a mesma lesão que a sua. Provavelmente, nos próximos 10 anos, será possível reverter parcialmente e progressivamente casos semelhantes ao seu. Eu não tenho essa esperança, doutora. Esse corpo há muito já se foi. Desde que a minha mente continue intacta, eu já não me importo. Quem sabe a robótica um dia tenha uma solução para isso. Mas, de qualquer forma, eu já aceitei o meu destino. Alguma força sádica neste vasto universo resolveu me presentear com essa condição infortuna. Mas, pelo menos, eu não nasci com a pulsão irracional de torcer pelo Vasco da Gama. Já pensou? Que tragédia? Disse Davi com um sorriso provocativo no rosto. Não fale assim do meu Vasco. Eu arranco seu bingolim fora e jogo para os cachorros, gargalhou a doutora, virando o corpo definhado de Davi para esfregar-lhe as costas. Estamos com um timaço para a próxima temporada e vamos com certeza subir para a primeira divisão nacional do campeonato de acesso ao Intercontinental. Pode arrancar, doutora. Nunca serviu para nada mesmo. Mas nem 1 milhão de bingolins arrancados se igualará ao sofrimento de torcer pelo trem descarrilhado da colina. É sofrimento demais, até para mim. Uma hora antes do evento zero. Você teve apoio remoto, Daniel? Esses alvos no meio do distrito 12, tu vai me dizer que não teve apoio? Não fode, sargento. Negativo, comandante. Apenas apoio de campo.
Eu já te falei que tu vai fuder o batalhão ficando na mão dessa turma da AIC. O gerente regional de segurança está no meu cambote, porra. Dava pra pelo menos enfeitar o pavão. 3 alvos de nível 3 no mesmo dia, porra. Tu quer fechar mesmo o batalhão? O coronel Alves jogou a pasta com o relatório de operações sobre a mesa, reclinando-se na cadeira executiva. Em pé, diante do comandante do 28º Batalhão, Daniel aguardava pacientemente o término de sua dose de esporro, temperada com uma boa gama de palavrões e esculachos. A conversa padrão entre os militares da velha guarda. Caralho, sargento, tu pegou o meliante na rua 4, lá do Morro da Paçoca? Observou o comandante, abrindo com o polegar uma das páginas do relatório sobre a mesa. Isso dá o quê, uns 1000 metros? 1200, coronel. Tu tinha que ver como ele caiu rolando o paredão abaixo. Puta que pariu! O coronel soltou uma forte gargalhada. Eu me lembro uma vez no Morro do Vidigal. Daniel sabia que a história seria longa. Coronel Alves tinha servido em um dos últimos batalhões de operações especiais do Distrito Federal, um dos poucos que ainda possuía o espírito combativo dos agentes da Polícia Militar. Coronel Carlos Alves vivia sobre o dilema diário entre o cumprimento do dever de seus agentes e a própria continuidade da existência de seu batalhão de polícia perante o governo. Na medida em que mais alvos eram eliminados, a extinção do batalhão se aproximava, visto que, com a eliminação dos criminosos da lista negra do governo, em breve a finalidade da Polícia Militar deixaria de existir. Só sei que depois disso tudo ainda tivemos que carregar os 26 corpos morro abaixo, concluiu o coronel gargalhando junto com Daniel. Bom trabalho, sargento. Eu vou fingir que não sei que tu anda se metendo com gente da AIC. Se essa bucha estourar, eu vou direcionar essa p... pro seu rabo. Dispensado, guerreiro. O sargento Daniel Overão Correia prestou continência retirando-se da sala do comandante. No fundo, grande parte dos agentes do batalhão compartilhavam, de certa forma, do mesmo sentimento do comandante. O fim inevitável da corporação chegaria mais cedo ou mais tarde. Todos deveriam se adequar ao novo normal. A guarda distrital e as novas formas de repressão não letal ao crime eram uma realidade. Mas para Daniel, algo nessa história toda não fazia sentido. A conta simplesmente não fechava. Daniel guardou seu equipamento no almoxarife do batalhão. Pela nova lei de segurança, os agentes de força letal não possuíam mais autorização ao porte de arma fora do expediente operacional, e qualquer um que fosse visto portando uma arma no território binacional seria considerado um dissidente, perdendo todos os seus direitos como cidadão, com o registro anexado na lista negra de criminosos anti-governo com o bloqueio da rede social integrada. O vento gelado soprava pelas ruas do Vale do Aço e a lua cheia brilhava gigante no céu. Daniel retirou do bolso de sua jaqueta jeans preta o maço de Souza Paiol e acendeu um cigarro, caminhando despreocupadamente pelas ruas do distrito em direção ao hipermercado 24 horas. Apesar do metrô eletrossônico possuir linhas que ligavam o Vale do Aço ao litoral do Rio de Janeiro em minutos, onde o centro comercial possuía descontos para os agentes de segurança, Daniel preferia manter o velho hábito de comprar no mesmo local onde seus falecidos pais frequentavam em vida, em seu distrito natal, a antiga Volta Redonda. R$ 26,50, senhor, disse a moça do caixa colocando na sacola de polímero biodegradável alguns itens de consumo e um galão de leite. Pode acrescentar isso, por favor, respondeu Daniel, acrescentando um maço de cigarros. Um homem tão bonito não deveria arriscar a saúde com cigarros, cortejou a moça com um sorriso tímido no rosto. Opa, escapou. Me desculpe a intromissão. Você tem razão, moça. Existem formas mais interessantes de se arriscar a saúde. Quem sabe possamos falar mais sobre isso outro dia. A atendente rabiscou algo em um pedaço de papel e deslizou pelo balcão até as mãos de Daniel. Um forte vento entrou pela porta principal, soprando o papel para longe. Um estouro surdo abalou as luminárias e prateleiras como se algo tivesse explodido no ar. O relógio na parede marcava meia-noite. Um silêncio sepulcral invadiu o lugar. Pessoas se olhavam dentro do supermercado confusas, buscando compreender ao certo o que estava acontecendo. Duas senhoras próximas a um carrinho de compra na seção de frios começaram a gritar desesperadamente com as mãos na cabeça. Um corpo caiu na rua em frente ao hipermercado, se arrebentando no chão de asfalto. Meu Deus! O que é isso? A moça do caixa indagou perplexa. Daniel caminhou lentamente para fora do hipermercado com as duas sacolas de compras nas mãos. O sangue do homem escorria pelo chão,
e o som das sirenes podia ser ouvido ao longe. Em frente, uma porta aberta na sacada da varanda do prédio, as cortinas tremulando pelo vento indicavam de onde o corpo arrebentado em sua frente despencara. Gritos de pavor podiam ser ouvidos de todas as direções. Pessoas corriam pelas ruas desesperadas e acidentes de trânsito multiplicavam-se pelas vias. Uma forte explosão iluminou o céu ao norte e a terra tremeu sob os pés. Daniel soltou uma das sacolas sobre o piso, retirando o telefone celular do bolso da jaqueta, discando o número de seu irmão na tela. Davi, o que está acontecendo? Bem, essa é uma pergunta um pouco complicada de responder. Não sei nem por onde começo. Como assim? O distrito é um caos. Que explosão foi essa? Então, a explosão. Parece que alguma coisa dentro da siderúrgica explodiu. Metade da ala leste está em chamas. Pelas câmeras de vigilância do centro, é possível ver um monte de corpos arrebentados pelas ruas e os rádios das frequências de emergência estão enlouquecidos com os chamados. Puta que pariu! A cada 5 minutos, um servidor da rede social integrada está sendo desabilitado em escala binacional. E se eu fosse você, não olharia para o céu. Daniel virou o pescoço para cima lentamente, segurando o celular na orelha esquerda. No céu, a lua cheia, antes branca e graciosa entre o brilho das estrelas, agora pairava vermelha como o sangue sobre o céu escuro. O cigarro lhe caiu da boca. Puta que pariu de novo, Davi. Que porra é essa? Eu disse para não olhar. Tenta descobrir o que está acontecendo e me liga. Estou indo para aí. Uma viatura da guarda distrital estacionou próximo ao hipermercado com 2 agentes em seu interior. Um dos guardas desceu do veículo, caminhando em direção ao corpo arrebentado no asfalto em frente à posição de Daniel. Vários disparos ecoaram do outro lado da rua. O galão de leite na sacola de Daniel explodiu, derramando o líquido no piso no mesmo instante em que o guarda distrital caiu em sua frente sem a metade do crânio. Daniel se lançou para dentro do hipermercado, caindo sobre o lado direito de seu corpo atrás do caixa. As pessoas no local se jogavam desesperadas ao chão. Na esquina, em frente ao cruzamento, em uma caminhonete militar preta sem identificação, era possível ver a ponta dos fuzis pelos vidros semiabertos disparando contra a viatura da guarda distrital. O guarda dentro da viatura foi fuzilado sem ao menos conseguir sair. Após executarem os 2 guardas, o veículo militar prosseguiu na direção sul. Mais 3 caminhonetes seguiram atrás da primeira em direção ao 18º Batalhão de Polícia. Daniel levantou-se de trás do balcão e correu em direção à viatura da guarda distrital. Ao abrir a porta, puxou o corpo do guarda fuzilado que caiu sobre a calçada, deixando o banco do motorista livre. Entrou no veículo, acionando a chave no contato, e saiu acelerando pela via lateral que levava à Rua dos Fundos do batalhão. Alô? Davi? Está me ouvindo? Davi? Estou reconfigurando a ligação para a linha auxiliar. Em alguns segundos essa vai cair. Estão derrubando as telecomunicações do distrito. Acesso aéreo ao batalhão. Preciso de todas as câmeras no entorno. Contra-incursão nível 4. Como assim? Nível 4? Atiradores armados em pleno distrito? Impossível. A ligação caiu antes que Davi pudesse concluir. Droga, praguejou Daniel. Daniel acelerou ainda mais o veículo, tentando contato com o comandante Alves, porém sem sucesso. Se não houvesse nenhuma operação programada para o período noturno, pelo menos 6 companheiros de farda estariam com o comandante ociosos no batalhão. Seriam alvos fáceis se fossem pegos de surpresa. O portão da saída posterior do batalhão estava trancado como de costume. Daniel abandonou a viatura na esquina anterior e seguiu a pé até chegar próximo ao portão. Do bolso de sua jaqueta, retirou o fone wireless do aparelho celular, abaixando-se próximo ao muro, colocando-o em sua orelha direita. Aguardou o contato e, após 40 segundos, o telefone tocou. Estabeleci uma linha auxiliar. Devo conseguir mantê-la pelos próximos 6 minutos. Tenho as câmeras da rua principal, descriptografando o sistema interno. Estabeleceu o visual? Perguntou Daniel. Agora sim. 4 caminhonetes. Parecem militares, acabaram de chegar. Estão descendo em progressão para dentro do batalhão.
16 no total, todos com fuzis. 8 pela ala leste, 4 pelo oeste e 4 pela porta principal. Caralho, são muitos. Preciso chegar no almoxarife de armas. Pelo nível da progressão, são muito bem treinados. Quem são esses caras? Não sei, pivete, respondeu pulando o portão e correndo pela quadra de esportes do batalhão. Executaram 2 guardas distritais em frente ao hipermercado e seguiram para cá. Tenho a parcial do sistema interno, 2 câmeras do corredor superior. Aciona o alarme de incêndio. Pelo caos que está o distrito, todos devem estar em frente às telas da sala de vivência assistindo às notícias. Não sei se consigo acesso ao SPCI sem a rede principal. Vou ver se consigo jogar o gerador de força auxiliar sobre a linha da concessionária e causar um incêndio real. Daniel entrou pela porta dos fundos que dava acesso ao corredor do refeitório. Precisava atravessar meio batalhão e subir 2 lances de escada até o almoxarife de armas. Pressionou o botão do alarme de incêndio no corredor inferior, porém nenhum sinal sonoro foi emitido. Davi, o SPCI está desligado. Não é só o SPCI. Nos últimos 3 minutos, toda a rede primária do batalhão vem sendo desativada. A torre de celular também deve cair. Me dê um panorama do posicionamento. Estão dentro do prédio já. Não tenho acesso ao restante das câmeras ainda. Apenas a do corredor superior. Porra, Davi, tu já foi melhor nisso. 3 na esquina do corredor. Se você começar a correr agora, terá caminho livre até a sala do almoxarifado pelos próximos 20 segundos. Daniel disparou correndo escada acima. Se desse de frente com os agressores no corredor do 2º andar desarmado, a morte seria certa. Seus pés saltavam o máximo de degraus possíveis e o joelho esquerdo reclamava com um ruído crocante a cada passo vigoroso dado pela perna. Correu em passos descompassados pelo corredor até entrar na porta da sala do almoxarifado de armas. O coração parecia que iria explodir pela intensidade dos batimentos. Disparos ecoaram dentro do batalhão. Davi, caralho, me atualize! Daniel abriu o armário e pegou um fuzil AR-15 e 2 carregadores, inserindo o primeiro na arma e colocando o segundo em sua jaqueta. Os passos da equipe se aproximando pelo corredor podiam ser ouvidos. Sem acesso às câmeras internas, estão alterando todos os protocolos. As redes dos dissidentes também estão caindo. 2 soldados próximos. Davi? Desgraça! A linha de comunicação com Davi ficou muda. Daniel abaixou-se atrás do balcão do almoxarife. A porta se abriu violentamente com o chute do soldado. O laser vermelho da mira Red Dot passeou pelas paredes opostas na sala. Vários disparos podiam ser ouvidos pelo batalhão. Levantando a mira do AR-15 na lateral esquerda do balcão, Daniel aguardou a progressão do primeiro soldado até o alcance de seu campo de visão. Os 2 agressores caminharam em silêncio pela sala em passos cautelosos. Daniel retirou do bolso interno de sua jaqueta uma caneta esferográfica de metal, arremessando-a no armário de inox próximo à porta. O soldado da esquerda agachou-se em posição de combate, apontando o fuzil AK-3008 na direção do ruído. O tiro de Daniel atravessou a lateral da viseira vermelha de seu capacete, arrebentando-lhe a face esquerda da cabeça. Uma chuva de disparos varreu a posição onde Daniel se abrigava vinda do segundo soldado. Os vidros dos armários estilhaçaram-se com os tiros e os cacos voaram sobre o sargento que caminhava abaixado até o lado direito do balcão, fora da posição onde realizara o disparo letal no primeiro soldado. Pela fresta na junção do balcão de inox com o armário de munições, a cintura do soldado podia ser vista de relance. Daniel apontou o bico do AR-15 e efetuou 4 disparos. O joelho esquerdo do soldado explodiu em pedaços de ossos e sangue, derrubando o agressor no piso agonizando pelo dor do ferimento. Levantando-se de trás do balcão, Daniel efetuou mais 2 disparos, um na altura do tórax e o segundo na lateral da cabeça, neutralizando o segundo soldado. O sangue escorreu pelo chão. Daniel progrediu pela porta da sala até o corredor em passos curtos, com os joelhos flexionados, como em uma progressão em campo aberto.
A lateral direita de seu rosto pressionava a coronha do fuzil sobre o ombro com tanta força que parecia que o gosto do metal lhe vinha ao paladar na boca. Caminhou até a escada na direção da sala do comandante Alves, no 3º andar. Inúmeros disparos repercutiam nos andares inferiores. 2 soldados saíram da sala do comandante quando Daniel apareceu na esquina do corredor. Abriu fogo agachando sobre um dos joelhos até que a munição do primeiro carregador se esgotasse. Um dos soldados reagiu instintivamente, revidando desnorteadamente ao ser alvejado no pescoço. Os disparos atingiram a parede do corredor enquanto seu corpo caía de frente, com o rosto no chão. Daniel recarregou a arma e progrediu até a porta da sala do comandante. No chão, o segundo soldado agonizava segurando o ferimento recém-infringido na virilha, com o sangue femoral vertendo por entre os dedos da luva. Mais 2 disparos vindos do AR-15 o neutralizaram de vez. Atrás da mesa de mogno, o corpo do coronel Alves estava caído, com a lateral esquerda do crânio arrebentado por um projétil. Em sua mão direita, uma pistola Colt 45 com alguns cartuchos deflagrados. Porra, coronel. Caralho, tu ficou muito tempo atrás de uma mesa. Lamentou Daniel fazendo o sinal da cruz com a mão direita. Daniel recolheu a pistola do comandante e a cautelou em sua cintura, virando novamente na postura de combate em direção à porta de saída. O telefone emitiu um sinal de chamada no fone em seu ouvido. Davi, preciso de apoio. Andares inferiores. Mataram o coronel. Daniel, sai daí agora. Fuzilaram os outros policiais. Estão todos mortos. Chegaram mais 2 caminhonetes. Eles estão com coordenação remota. Consegui bloquear o acesso às câmeras internas por alguns minutos, mas eles já sabem de sua posição. Vários agentes de segurança estão sendo eliminados pelo distrito. Quanto tempo até o próximo agressor? Sai pelo corredor. Tem 4 subindo pela escada principal. Os andares inferiores estão tomados. Devem ser uns 25. Puta que pariu. Praguejou Daniel correndo pelo corredor até a sala dos fundos. Consegui. Desabilitei a segurança do gerador auxiliar do batalhão. A automação vai atracá-lo sobre a linha de força da concessionária. Se prepare que o prédio ficará sem luz. Daniel ouviu o som da partida do gerador de força no primeiro piso do prédio, seguido de um estouro de curto-circuito, e as luzes se apagaram. O alarme de incêndio disparou e o SPCI abriu os chuveiros de água no teto. Agora você está às cegas, tenho apenas as câmeras externas. Vaza daí. Daniel abriu a janela da sala dos fundos do corredor e se agarrou na calha de escoamento fluvial vinda do terraço, descendo até o piso do térreo nos fundos do batalhão. Confirmação na área dos fundos, Davi. 2 caminhonetes chegando na rua de trás. Não saia pelo Gordão. Tenho a câmera do semáforo da rua 16. Pelo muro lateral, caminho limpo até a avenida. Caralho, o lado do muro mais alto. Daniel soltou o fuzil na bandoleira, deixando-o escorregar para as costas e acelerou a corrida na direção do muro sob o protesto sonoro de seu joelho. Seu pé direito tomou impulso no muro e as pontas dos dedos alcançaram a grade superior no topo. Tiros arrancaram lascas do reboco, enquanto Daniel arremessava seu corpo no outro lado, caindo sobre os pés na calçada da avenida. Os joelhos estalaram na queda. Puta que pariu. Eu não tenho mais idade para isso. Desça pela rua 15, Matusalém. Vou garantir que sua carcaça reumática chegue sã e salva em casa. Mais salva do que sã. Olha só quem fala. Stephen Hawking de Taubaté. Taubaté? Como assim Taubaté? O que isso quer dizer? Deixa pra lá, pivete. Depois eu explico.